A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que fala sobre o florescimento espiritual, o crescimento interior de cada cristão. Esta dinâmica que tem como objetivo explorar uma metáfora muito importante sobre o crescimento de uma planta para refletir sobre o desenvolvimento espiritual, pessoal, promovendo uma discussão e também desafios, cuidados e transformações que são necessárias nesse processo que muitas vezes nós passamos. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de uma foto ou de algumas fotos que mostrem uma planta em diferentes situações de crescimento. Olha aqui, ó. Você pode usar isso aqui com seus alunos, ou se você não conseguir uma foto assim, você pode colocar até a foto de uma planta mesmo, tá? Vai precisar também de papel em branco, vai precisar de folha de papel grande para anotações com o grupo, ou então um quadro, pode ser um quadro também. Lápis, se você conseguir lápis colorido, melhor ainda. Caneta, marcadores, tá, para escrever. E então, como é que você vai proceder nesta dinâmica? Você vai iniciar explicando brevemente sobre a questão da metáfora, né, do crescimento da planta em relação ao crescimento espiritual. Mencione que ambos os cuidados, paciência, atenção, elas são parecidas, né? E o desenvolvimento pleno de cada um deles também são parecidos. E aí você pode mostrar a foto da planta, como eu mostrei, tá? Uma planta em processo de crescimento, e você vai incentivar os alunos a observar, a refletir sobre cada estágio da planta e o que ela precisa, desde o momento da semente até a sua fase final de crescimento, quando dá fruto, tá? A planta é algo bem interessante, quando nós comparamos ela com o crescimento espiritual. Por exemplo, tudo começa com uma pequena semente. Ela contém o potencial para se transformar numa planta saudável e robusta. Aquela pequena semente. O crescimento espiritual é da mesma forma. Ele começa com uma semente. Que semente é essa? A fé. É o momento em que alguém se volta para Deus e começa a desenvolver um relacionamento com Ele. A planta, ela também tem algo interessante, o solo, que é essencial para fornecer os nutrientes e suportar o crescimento da planta. O solo rico e bem cuidado promove um crescimento saudável para a planta. Na vida espiritual também é a mesma coisa. O solo espiritual é a base da vida cristã. Ele está enraizado aonde? Na palavra, na oração, na comunhão. E uma base sólida ajuda o cristão a crescer espiritualmente. Outra coisa também interessante na planta, as raízes da planta, elas absorvem água e nutriente do solo, fornecendo suporte e sustento para a planta. Na vida espiritual também não é diferente. As raízes espirituais são a conexão direta com Deus. Mais uma vez, através de quê? Da oração, da palavra, não é? Tudo isso absorve os nutrientes espirituais para sustentar o cristão. A planta, conforme ela vai crescendo, ela desenvolve folhas e desenvolve o caule. A luz solar, a água e os nutrientes são necessários para esse crescimento. Na vida espiritual também não é diferente. À medida que um cristão cresce espiritualmente, ele desenvolve frutos do Espírito, como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então a comunhão com Deus e a absorção de ensinamentos bíblicos são essenciais para esse crescimento. Outra coisa importante na planta é que ela enfrenta as mais variadas condições climáticas. Muitas vezes condições adversas, pragas, doenças, ameaças para o seu crescimento. Na vida espiritual também não é diferente. O cristão também enfrenta desafios espirituais, tentações, adversidades,
E essas experiências podem fortalecer a nossa fé e nos levar a um amadurecimento espiritual mais profundo. E por último, após um período de crescimento, a planta ela floresce e produz frutos. Esses frutos vão alimentar as pessoas, as outras espécies, e esta planta ela vai se perpetuando cada vez mais. Na vida espiritual também não é diferente. Quando um cristão cresce espiritualmente, ele começa a demonstrar um caráter transformado, compartilha amor, as verdades sagradas com as outras pessoas. Isso resulta de quê? De um testemunho frutífero para a glória de Deus. Depois de você explicar tudo isso, distribua papéis em brancos, caneta para todos os seus alunos e peça que eles escrevam no papel as suas reflexões sobre as seguintes perguntas. Primeira pergunta: qual estágio da planta em crescimento você mais se identifica no seu caminho espiritual? Segunda pergunta: quais os elementos essenciais para o crescimento espiritual, assim como a planta precisa de água, luz e solo fértil? Terceira e última pergunta: quais são os obstáculos e os desafios que podem impedir o crescimento espiritual de um cristão? Bom, depois de você fazer essas perguntas, é importante que você crie pequenos grupos para compartilharem essas reflexões e debaterem entre eles as respostas. Então, cada grupo deve trocar ideias, experiências que estão relacionadas com a vida espiritual. E também eles podem aprofundar a discussão sobre os elementos essenciais e os desafios do crescimento. Depois dessas reflexões, você vai reunir todos os grupos e pedir que eles compartilhem ideias, discussões, interesse que tenha surgido em suas conversas. Anote as principais ideias, as principais percepções numa folha de cartolina para que todos possam visualizá-las. No final, você vai distribuir lápis, canetas, marcadores, enfim, para os seus alunos notarem, escreverem ou até fazer desenhos artísticos que envolvam esse processo de crescimento espiritual. Pode fazer isso numa folha em branco. Eles podem usar metáfora da planta, eles podem criar suas próprias representações e depois apresentar para que os alunos conheçam tudo o que eles fizeram. Encerre a dinâmica reforçando a importância do crescimento espiritual contínuo, lembrando aos seus alunos de que, assim como a planta na jornada cristã, não é diferente. O crescimento espiritual é um processo que vai acontecendo de forma contínua, e é fundamental na vida cristã. Assim como uma planta ela precisa de água, luz, nutrientes para fortalecer e para crescer, o cristão também necessita de nutrir a sua alma, de nutrir o seu espírito com as verdades sagradas e também com as práticas que têm a ver com a vontade de Deus. O crescimento espiritual, gente, ele começa com um alicerce sólido. A palavra de Deus, ela é o solo fértil, no qual a fé ela é semeada e cultivada. Através da leitura da Bíblia, nós somos nutridos com histórias inspiradoras, com princípios morais, com orientações divinas. Então, assim como uma árvore, ela cresce com raízes profundas para poder se sustentar, nós também devemos mergulhar nas páginas das Escrituras para fortalecer as nossas raízes espirituais. A oração também é um outro recurso importante, porque a oração ela é uma conversa com Deus, ela é um diálogo com Deus. Da mesma forma como os amigos eles compartilham alegria, preocupação, nós também devemos manter essa comunicação constante com o nosso Pai Celestial. Através da oração, nós encontramos força nas dificuldades, direção nos momentos de incertezas e também a nossa gratidão pelos dons que foram recebidos. O crescimento espiritual, ele também envolve transformação interior. Assim como uma lagarta, por exemplo, ela se transforma em uma borboleta, nós somos moldados à imagem de Cristo. O Espírito Santo ele trabalha em nós, renovando as nossas mentes e os nossos corações e capacitando-nos a abandonar velhos hábitos e abraçar um estilo de vida
que reflita a glória de Deus, o amor de Deus, a humildade de Cristo. O crescimento espiritual, ele é um processo que requer perseverança, paciência, assim como o agricultor, ele aguarda com paciência pela colheita que ele vai desfrutar no futuro, nós também devemos perseverar e também esperar de forma confiante pelas bênçãos do Senhor. Nos momentos de aparente estagnação, Deus ele está trabalhando nos bastidores, fortalecendo a nossa fé e preparando-nos para um crescimento ainda mais profundo. A jornada de crescimento espiritual é um processo emocionante e ao mesmo tempo transformador. À medida que nós mergulhamos na palavra, cultivamos a comunhão com Deus, abraçamos a transformação interior e perseveramos com paciência, com fé, nós começamos a abraçar o verdadeiro crescimento espiritual. E cada passo que vamos dando, nós vamos crescendo no caminho de Cristo. Que Deus abençoe. E eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.